2024 chegou e um feliz ano novo pra você, mas ainda assim eu queria falar sobre um filme que estreou no finalzinho de 2023 na Prime Video chamado Salt and Burn. É um filme que vem repercutindo bastante, seja com suas cenas bizarras, a questão das atuações, entre outras coisas. Então eu queria falar um pouquinho do que eu achei. Então senta aí, se acomoda e seja bem-vindo a mais ouvida. Bem, antes de tudo eu queria dizer um pouquinho sobre minha experiência pré-filme, né? Antes um pouquinho do filme começar. Eu não sabia nada sobre a história, não vi sinopse, não vi trailer, só tinha visto alguns vídeos dos bastidores, no caso das premieres dos atores, né? Principalmente os atores principais ali, que é feito pelo Barry Keoghan e o Jacob Elord. Os atores estavam ali meio que tendo uma química bastante interessante. Achava até mesmo que era um filme de romance ou coisa assim, mas o buraco é bem mais embaixo. Então fiquei um pouco curioso. Então não vi sinopse, não vi trailer, simplesmente coloquei e me surpreendi bastante. Então, para você que quer receber essa surpresa ou tá curioso com toda essa premissa, super recomendo fazer o mesmo, que eu acho que isso facilita você não pegar assim as nuances, os detalhes ali que tem geralmente no trailer. Então, fica aí avisado. Mas bem, do que o filme se trata, né? Vale ressaltar que essa parte aqui é sem spoiler, para depois adentrar a parte com spoiler. Aqui a gente acompanha o Oliver Quick, que é feito pelo Barry Keoghan, que ao chegar na Universidade de Oxford, ele aparentemente é um bolsista, e aí já sofre aquele leve bullying, né? Ele começa a ser escanteado pela sua aparência, pelo seu jeito mais humilde, e ele observa que o grupo todo, né, ali, o presente na faculdade, é geralmente de classe alta, então ele já vê o grupinho do Felix Keaton, que é feito pelo Jacob Elord. Então ele já começa a ficar um pouco de escanteio, ele queria meio que se entrosar e acaba se entrosando com um carinha um pouco esquisito, que pra quem não conhece é o carinha que faz até a Casa do Dragão. Vou até botar a imagem dele aí pra quem tá meio que familiarizado um pouco com ele. E é um cara bem doidinho, além de ser um pouco antissocial, coisa assim, né? Ele também é aficionado por cálculos, né? Ele tem essa fixação enorme. Mas até então, o Oliver Quick não tá querendo interagir tanto com esse cara. Ele tá muito focado no grupinho do Felix Keaton, que é feito pelo Jacob Elord. E aí, em um determinado momento, ele tá andando de bicicleta para ir para uma aula, e aí o Felix Keaton tá lá no chão porque sua bicicleta tava com o pneu furado. Então o Oliver Quick acaba oferecendo a bicicleta para ele, e eles acabam tendo uma certa amizade ali, porque ele ajudou, né, o cara até acompanhar a própria aula, porque senão ele iria se atrasar. E até então, depois desse ato aí que ele tem, eles começam a sair um pouco mais. Tanto que tem um determinado momento que tem um personagem chamado Felix, que ele é até mesmo quase um parente ali do Felix, que ele começa a esnobar mais ainda o Oliver Quick. Vale ressaltar também que todo o grupinho, né, do Felix começa a esnobar um pouco o Oliver, porque ele é bem diferente, né, do que o grupinho aparenta ali, que é tudo riquinho ou coisa assim. Mas ainda assim, o Felix é super gente boa com o Oliver, tanto que em um determinado momento ele tem que pagar a conta, né, a rodada de cerveja ali para todo mundo, mas o Felix se pronuncia a pagar, isso já aumenta mais ainda o vínculo, entre outras coisas. Eles começam a sair, eles começam a contar certos segredos, certas intimidades, isso aumenta mais ainda o vínculo, até que em um determinado momento, quando tudo começa a esfriar, né, que o Oliver começa até ser um pouco invasivo em relação ao Felix, em um determinado momento, o Oliver chega no quarto do Felix e fala toda a sua situação da sua família, um desabafo ali, né, começa a chorar e fala que ele perdeu o pai, né, o pai dele bateu a cabeça, a mãe tem problemas psicológicos. Isso faz o Felix ter uma empatia maior do que já tinha ainda pelo Oliver. E aí ele começa a ter mais ainda esse apego com o Oliver. Em um momento de festa ali da faculdade, ele fala um ritual que a família dele faz, né? Não é um ritual, é uma tradição, que quando a pessoa perde alguém, coloca o nome da pessoa querida, né, que perdeu, coisa assim, na pedra e joga no rio. E aí isso vai facilitar a pessoa lidar melhor com o luto. O Oliver ele até faz isso, mas cai no vômito e ele até disse que isso não pegou muito bem. Mas ainda assim, o Felix vai lá e ainda faz uma proposta para ele, que é convidar ele para sua casa que fica em Saltburn. Então a gente vai acompanhar já essa premissa aqui de tudo que vai acontecer em Saltburn. Aqui na parte técnica, eu já queria já dar início aqui na parte da direção, como também roteiro, que é feita pela Emerald Fennell. Pra quem não conhece ela aqui, ela fez a Bela Vingança, que ganhou o Oscar em 2021 como melhor roteiro original. Tem até vídeo aqui no canal, super recomendo vocês darem uma olhada. E aqui o que eu poderia dizer é que ela faz um excelente trabalho, seja no roteiro ou na direção, ela se sai muito bem. Que apesar de ser um filme que talvez visto por alguns como previsível, ainda assim consegue trazer sua originalidade e sua complexidade nos personagens. Ela traz certas nuances e cenas aqui em questão de direção, que traz tanto do trágico como do cômico. E isso vai trazendo uma certa química, não só entre os personagens, mas de acordo com as cenas, com a história que a gente vai se envolvendo cada vez mais. Então, pra mim, é um ótimo trabalho, mais uma vez, da Emerald
Emerald Fennell. Já no caso da fotografia, temos Linus Sandgren. Ele fez alguns filmes, como Não Olhe Pra Cima, que é da Netflix, como também 007, Sem Tempo Para Morrer, como também La La Land. Entrando um pouco melhor aqui na fotografia, o Linus Sandgren faz um excelente trabalho. Ele consegue envolver muito bem, principalmente em certos cômodos e em certas localidades ali presentes no filme. Quando a gente vai para o Saltburn, a atmosfera do filme muda completamente, dá aquela sensação mais de claustrofóbica, por mais que seja numa mansão ou coisa assim, ainda assim tem aquele certo incômodo de tudo ali que está sendo apresentado, como também os tons de pastéis, que retrata aquela época um pouco mais antiga, mas também tons muito fortes, muito vivos, isso facilita mais ainda ter um impacto visual ali presente, sem falar também toda a questão de jogo de câmera ou coisa assim, que vai trazendo essa imersão, como também agonia, como também bizarrice que aqui vai ser apresentada. Sobre o elenco, gostei bastante, principalmente o elenco da família do próprio Felix Keaton, mas aqui eu vou também dar destaque pro próprio Jacob Elord. Nunca tinha visto nenhum trabalho dele, além da própria Barraca do Beijo, que só vi assim, bem por cima, mas também do Barry Keoghan, que faz um excelente trabalho aqui. O Barry Keoghan, ele consegue roubar a cena. Tô muito curioso para ver ele em The Batman, ele vai ser o Coringa, né? Ele já tinha sido já no primeiro The Batman, mas aqui ele consegue trazer uma roupagem muito interessante, né? Do mesmo jeito que a gente fica curioso com aquele personagem, a gente sente uma certa pena, uma certa empatia, um certo receio de como ele vai ser aprofundado, aquele mundo de gente de classe alta. Isso vai interessando mais ainda a gente se envolver com aquele personagem, como também a química dos dois. Tanto o Jacob Elord como o Barry Keoghan, eles têm uma relação muito interessante, a química deles é incrível. O próprio Oliver Quick com o Felix Keaton, aqui aumenta muito a tensão e relação entre eles. Acho que isso foi um grande acerto nesse filme. Então meu veredito aqui pro filme é que é um filme excelente, ele consegue trazer certas nuances, apesar de ser previsível para alguns, ele conseguiu me surpreender em certos aspectos, principalmente em questão de atuação, mas também ele mostra muito a ganância do ser humano, como também o poder e o desejo, como o poder mostra quem a pessoa realmente é. Eu achei isso muito interessante, como certas questões, como principalmente a pessoa da classe alta ali, eles conseguem mostrar uma certa crueza, ele consegue trazer uma certa artificialidade, como também toda a questão dos personagens ali se envolvendo, como todo arco ali, né, do primeiro ato e segundo, e até mesmo no terceiro, vai se encaixando e seguindo uma crescência ainda maior. Então minha nota aqui para esse filme é a nota 8.8. Se você tá curioso para ver esse filme, vai lá na Prime Video e comenta aqui embaixo o que você achou. E agora começa a parte com spoilers. Se você tá aqui, coloque sua conta em risco e fique avisado. Ao chegar em Saltburn, Oliver começa a ver como o Felix é muito rico, né? Ele tem uma mansão gigante, né? Aí vai acompanhando os seus cômodos e as questões dos detalhes ali presentes. Como também a gente vai dar de cara com a família do próprio Felix, que a gente até pensa que é um pouco parecida com ele, que o Felix aparenta ser muito gente boa, apesar de ser muito rico. Mas a família dele é super agonizante. A mãe do Felix já começa ali a abordar o Oliver, perguntando sobre a morte do pai dele, como também a questão da mãe ter problemas psicológicos, né, do Oliver, de uma maneira muito invasiva. Então a gente já começa a ver o que eu tinha falado antes, sobre a questão da direção e da filmagem, né, como tudo isso vai se tornando mais sufocante. Apesar de ser uma casa gigante, é tudo ali muito apertado, sabe, muito ali presente um do outro. Tanto que logo no começo a gente vai ver que o Oliver vai ter um quarto, né, pra ele, e o Felix tem um quarto dele, obviamente, mas eles vão dividir um banheiro, então vai ter certas interações ali com os próprios cômodos e a própria relação dos personagens ali presente na própria casa. E como falei pra vocês, a família do Felix ela é extremamente artificial. Muito louco, porque eles aparentam, né, por serem pessoas ricas, né, que vai ter um certo conteúdo ali, né, tipo, eles vão, né, saber se portar ou coisa assim, mas não, são extremamente artificiais, são extremamente invasivos, extremamente sufocantes, como eu falei pra vocês. Eles conseguem ser complexos, mas também, ao mesmo tempo, interessantes. Tanto que a gente vê aqui um personagem que até mesmo tem na faculdade, que é o Felix, que é o amigo do Felix, mas aqui ele é como se fosse um irmão do Felix, né, porque a mãe do Felix como a mãe do Felix, elas eram amigas de infância ou coisa assim, né, da adolescência, e acabaram se ajudando e acabaram morando juntas. Então a gente vai ver o papel do Felix aqui, que desde o começo não gosta do Oliver. Ele começa a colocar o Oliver cada vez mais pra trás, aí vê a Venetia, ou Venieta, não sei muito bem como falar o nome dela aqui, mas ainda assim é uma personagem que é muito interessante, que ela é a prima do Felix, né, ali da família, e ela tem certas nuances, tem certos problemas psicológicos, que logo depois eu vou adentrar com vocês. E como falei pra vocês, a família do Felix é muito estranha, eles têm certos
como eu posso dizer, trejeitos, né? Tipo, em determinado momento tem que jantar de smoking, vestido de gala, coisa assim. Eles jogam tênis de smoking. Tem um momento lá da área da mansão, né? Que eles não podem ficar de roupa, tem que ficar sem roupa. Então, como eu falei pra vocês, toda essa questão deles trazerem seus jeitos e trejeitos aqui na mansão faz tudo se tornar sufocante. É como se eles estivessem limitando o seu jeito de agir. Que por incrível que pareça, o Oliver acaba se adaptando um pouco cada vez mais no decorrer dos atos aqui presentes no filme. A gente já começa a ver um comportamento que eu poderia dizer adaptável a eles, quando o Oliver ele começa a pedir certas coisas pro mordomo, né? Como ele quer o ovo dele ou coisa assim, o café da manhã. E aí a gente vai começando a entender mais como o Oliver vai ficando submisso a essa família. E aí já queria adentrar um pouquinho também com vocês a parte das bizarrices que aqui é presente. Como eu falei antes, o Oliver começa a ter uma certa, como eu posso dizer, fixação no Felix, um certo romance, por assim dizer, apesar que é um romance muito unilateral. O Felix, por mais que ele seja carinhoso com o Oliver, ele nunca chega de fato a se declarar pro Oliver, mas ainda assim, o Oliver tem uma certa fixação pelo Felix. E aí, em um determinado momento, a gente vai vendo, né, que o Oliver quer ir pro banheiro, e aí a gente acaba vendo o Felix, né, mexendo no chocalho dele lá, né, fazendo aquilo que vocês já sabem, né, YouTuber, por favor, não me censure. E aí a gente já começa a achar tudo um pouco estranho, né? Porque o Oliver fica ainda olhando. E aí quando o Felix termina, ele, né, dá meio que a descarga ali da banheira, mas ainda fica uma aguinha, sai do banheiro e vai dormir. E aí o Oliver adentra no banheiro, né, pra tomar um banho. A gente pensa que ele vai meio que limpar ali, né, porque, pô, que nojeira. E ele simplesmente bota a boca naquela água e suga e bebe a água toda. E aí começa a bizarrice, porque pra mim foi muito agoniante. Não só a questão visual, mas também a questão sonora. Eu tava vendo o filme com fone e o barulhinho dele sugando a água ali, né? A gente vai vendo também a imagem da água, deixa tudo mais agonizante. Tanto que vai ter até vela dessa água aí que muita gente já tá vendendo em relação ao filme. Então o marketing do filme tá cada vez mais repercutindo por aí. Isso atrai cada vez mais espectadores para o filme. Logo em seguida a gente começa a ver o Oliver nessa certa tensão, né, em relação a tudo que tá acontecendo na família. E de repente ele olha na janela a prima do Felix, né, que é a Venitia. E aí a gente já começa a achar estranho o comportamento dela, porque toda vez ela fica na janela. Tanto que em um determinado momento ela até fala que o anterior era mais interessante. Então a gente fica, quem é o anterior? O antigo amigo do Felix? Será que aconteceu alguma coisa com ele? E aí ela começa a visitar a janela do Oliver. E em um determinado momento ele desce e de fato vai meio que confrontar ela. Ele começa a dar em cima dela, ele começa a querer agarrá-la ali naquele um certo momento e vai de fato no meio das pernas dela. E aí você já sabe o que ele vai pretender fazer, né? Espero que saibam. E aí ela simplesmente fala que tá naqueles dias. E a gente pensa, não, ele vai dar uma parada aqui, esperar tudo passar para depois tentar ficar com ela. Mas não, ele vai de cabeça e tudo. E até fala uma coisa um pouco engraçada, que ele fala que é um vampiro. Então a gente já vê uma cena um pouco mais bizarra ainda do que a anterior, dele se melando todo, e em seguida ele dá um beijo nela com a cara toda cheia de sangue, né? Enfim. E isso torna ainda tudo mais agonizante e tudo mais bizarro naquela família, até mesmo com o Oliver. Você fica tipo, o que tá acontecendo, Oliver? Então o tempo vai passando, o Oliver já tá ali um certo tempo ali das férias, né? Não sei quanto tempo de férias ali passa, acho que uns 3 meses por aí, né? Geralmente as férias lá de fora são uns 3 meses. E vai ser aniversário do Oliver. Então, o Felix, para parabenizá-lo, né? Tipo, coisa assim. A família tenta organizar uma festa. O Felix resolve fazer um passeio com o Oliver. E aí, o Oliver vai meio que reconhecendo o caminho e descobre que tá indo pra casa dele. O que é muito estranho, né? Porque a mãe dele tem problemas psicológicos e o pai morreu. Mas até então, o Felix fala que aparentemente a mãe do Oliver tá tudo ok. E chegando lá, tem um senhor lá com a mãe do Oliver, né? Ela chega lá, convida os dois pra entrar, diz que tava com muita saudade do filho. Em um determinado momento ela fala que estava com saudade, como também seu pai, né, o pai do Oliver, estava com saudade. E aí aqui começa a grande surpresa. O pai do Oliver ele nunca morreu. O pai do Oliver estava ali presente, junto com o Felix e com o próprio Oliver. O Oliver, ele nunca foi filho único. Ele até fala em um determinado momento que foi filho único, mas ele nunca foi filho único. Então já começa todo mundo já a se assustar, no caso eu me assustar, já fiquei um pouco mais agoniado do que poderia acontecer. O Felix que acaba surtando, não ali presente, mas na volta, né? Mesmo assim, ainda rola a festa do próprio Oliver, que a família do Felix organizou. E até então a gente fica na dúvida se o Felix vai colocar a boca no trombone ou não. E aqui, como eu falei pra vocês, o filme consegue trazer certas cenas interessantes, principalmente à noite ali, no momento da festa, né? Uma festa meio que a fantasia.
mas ainda assim um pouco triste, né? Um pouco trágica, porque todo mundo que tá ali na festa do Oliver, ninguém fala com ele, ninguém conhece ele, ninguém tá nem aí pra ele, essa é a verdade, né? Vale ressaltar também que entre esses períodos da festa, ele vai se meio que envolvendo com a Venetia. O Félix até descobre, fica um pouco chateado, mas eles se entendem, né? O Oliver consegue mentir, né? Que só foi uma coisa qualquer, né? Só foi uma ficada, nada demais. Não fez tudo aquilo que eu falei pra vocês. O Oliver, ele começa meio que dar em cima do Félix, né? E aí você vê que o Oliver meio que tá gostando de se envolver com aquela família. E na festa tudo fica pior ainda, porque, como eu falei pra vocês, tá aquela tensão de tipo, pô, será que o Félix vai contar? Será que o Oliver vai fazer alguma coisa? Vai mentir? Vai, né, fingir alguma coisa? E aí, em um determinado momento, né, ele tenta justamente, né, conversar com o Félix. E aí o Félix tá lá, ficando com a menina, um labirinto que tem na própria mansão dele, né, que é o labirinto de Saltburn. E aí ele fala, né, que tipo, não queria que o Félix se afastasse dele ou coisa assim. No caso, o Oliver fala isso. E aí ele começa a vomitar, né? O Félix com raiva acaba pegando a garrafa que tá na mão dele, acaba bebendo, né, a garrafa. E ok, passa os dias, no caso passa a noite da festa, e aí começa a gritaria. Então começa todo o caos, né, da gritaria da própria casa, e descobre que o Félix morreu. Então você já fica assim, meu Deus, será que foi o Oliver? Será que foi alguém da família? O que aconteceu? E aí o filme já começa em outra camada totalmente diferente, uma camada mais assim de quase um terrorzinho, um caos, um suspense ali, do que aconteceu de fato com o próprio Félix. E aí começa uma das melhores cenas aqui, que é a família querendo jantar e agir como se nada tivesse ocorrido. Como se fosse o IML, né, tá tirando o corpo do Félix. E a família consegue jantando, perguntando como foi a festa. Vale ressaltar que a Venetia tá super chorando, o Félix tá super chorando. E o Oliver é o único que tá ali tranquilo. Então você já começa a suspeitar do Oliver. Sem falar também a naturalidade dos pais, apesar de estarem bastante nervosos, eles estão ali ainda querendo agir de forma normal. Tanto que em um determinado momento o Félix quer sair da mesa. Só que o pai, né, ali presente do Félix, ele diz que ele vai agir da maneira normal e que tudo vai seguir da maneira que era pra ser. Então a gente já começa a ver como eles focam muito em ser eles, tipo, o desejo deles agirem normal, de ser uma família bem-sucedida, tranquila, até mesmo amorosa, segue de forma mais superficial possível. O que importa é a imagem que eles vão apresentar para as pessoas. Em seguida a gente vê a própria Venetia conversando com o Oliver na banheira que o próprio Félix ficava. Aí tem a interação deles, o Oliver até dá um beijo na Venetia. Aí a gente fica sem entender o que tá acontecendo, né? Porque ela tá super abalada, todo mundo tá super abalado, até mesmo o Oliver tá super abalado. E em um determinado momento, no outro dia seguinte, a Venetia morre. Então a gente já fica sem entender o que aconteceu. O próprio Oliver, ele acaba meio que dizendo, né, o que a causa da morte do Félix foi justamente a cocaína que o Félix botou na bebida. Só que é um pouco estranho, né? Porque até então o Oliver tava bebendo aquela bebida. Então será que o Félix queria matar o Oliver e matou a Venetia? Não sei, será? Em seguida, a gente já começa a ver funeral atrás de funeral. Teve o do próprio Oliver, teve o do próprio Venetia. Então fica toda essa questão do que realmente está acontecendo. Sem falar também de outra bizarrice aqui que acontece no filme, que é quando o Félix morre, né? Eles fazem aquele ritual de botar o nome na pedra e jogar no rio. Mas em determinado momento, quando todo mundo sai ali, né? Depois que o caixão é enterrado, o próprio Oliver começa a tirar roupa e começa, como poderia dizer, enfiar seu... Vocês sabem, na própria terra ali presente e fazer como se tivesse fazendo aquilo com o próprio Félix que tá morto, né? Já tá no caixão debaixo da terra. Então é uma cena até um pouco nojenta. Tanto que, título de curiosidade, o próprio Barry Keoghan, ele resolveu fazer essa cena de improviso. Então isso torna tudo mais bizarro. E aí, como eu falei pra vocês, o Félix morreu, a Venetia morreu. O Félix acaba sendo culpado pelo Oliver realmente ter entregado a cocaína, né, para o próprio Félix. E aí a gente descobre, né, no final de tudo, que o Félix realmente entregou e ele acaba sendo expulso, né, para não ser preso ali da casa e passa cada vez mais tempo, né? Esqueci de dar esse detalhe que quando o Félix morre, a família acaba meio que quase adotando ali o Oliver. Eles não sabem do que realmente aconteceu, que o Félix soube da família do Oliver. A Venetia, depois que morre, o Oliver passa mais tempo, o Félix acaba sendo expulso de casa. O Oliver acaba passando mais tempo na casa e aí só fica o pai, a mãe e o Oliver. E em um determinado momento o pai cansa disso tudo e resolve expulsar o Oliver de casa. E o Oliver fica, tipo, pagando de
de doido, né? Tipo, achando que ele não deveria fazer isso, porque ele deveria fazer companhia à mãe do Félix. E aí o pai do Félix acaba oferecendo um cheque muito caro, muito alto pro Oliver, para ele sumir de fato da vida de todo mundo ali. E aí a gente corta um pouco mais pro futuro, né? Vale ressaltar que eu não queria contar pra vocês já pra estragar a surpresa. Que o filme já começa um pouco mais no futuro e depois retrocede. E a gente vê que e a gente vê que o Oliver tá tendo um certo monólogo. Só que até então, a gente descobre que esse monólogo não é tão simples assim. Porque depois que o tempo passa, o Oliver, ele tá na cafeteria, acaba esbarrando nessa cafeteria com a mãe do Félix. E aí ela fala, né, que o marido dela faleceu, que tá tudo muito solitário em Saltburn, e acaba perguntando onde o Oliver tá morando ali naquela região. E ele fala que tá morando perto de Saltburn, e ela o convida novamente para morar junto com ele, como se tivesse uma certa dependência, como se ela lembrasse dos seus filhos, daqueles momentos gloriosos em Saltburn. É como se ele fosse a única lembrança viva daqueles tempos que ela pôde ser feliz, ou pensava que era feliz. Tá pra cena que a gente viu no início do filme, que é justamente do Oliver tendo esse monólogo. E a gente descobre que ele está simplesmente tendo um monólogo com a mãe do Félix, que está em coma, como se fosse entubado. E então descobrimos que, na verdade, era tudo um plano do Oliver. Tudo o que aconteceu foi plano dele. Ele que furou o pneu. Na cena do bar que ele disse que não tinha dinheiro. Ele realmente tinha, mas ele sabia que o Félix ia se propor. O pai dele, como vocês sabem, nunca tinha morrido. Fez isso por Félix convidar para Saltburn. Toda a questão do Félix, ele realmente teve um certo ciúme, ao mesmo tempo raiva e ao mesmo tempo inveja, né, de tudo que ele vivia ali, né, presente, né, e como o Félix não desejava mais ele e se decepcionou com ele resolveu se livrar do Félix, culpando o Félix, né, ele fez todo o esquema da cocaína na própria cerveja, tanto que na hora que ele vomitou justamente para não morrer junto, né, o Félix então acaba morrendo por culpa do Oliver. A Venetia, por ter problema psicológico, né? Ela já tinha problemas alimentares. Quando o Oliver conversa com ela, ele acaba deixando duas giletes em cima da banheira. Então ela acaba tirando a própria vida. E o Félix acaba, né, fugindo, né, para não ser preso ou coisa assim, que o pai tinha ameaçado. E o pai é o único que eu acho que até então morreu de forma natural, né? Isso não é uma coisa que explica muito bem no filme. Já no caso da mãe, a gente realmente vê que foi o próprio Oliver que fez ela chegar naquele estado catatônico, né? Tipo, ela não tem mais, como posso dizer, ciência do que está acontecendo. Ele tá ali conversando com ela, contando tudo pra ela, e ela não tá fazendo ideia que foi tudo o que aconteceu na sua vida, foi por causa do Oliver. Tanto que no momento que ele começa a contar isso, ele sobe em cima da cama e arranca o tubo que fazia ela respirar, matando ela. E antes disso, a gente vê que ela passou tudo o que tinha de Saltburn para ele, fazendo ele se tornar o novo herdeiro e o único de Saltburn. Então cortamos para o final, aí tu fica nessa tensão de tipo, será que alguém vai descobrir? Será que o Félix vai chegar? E não. Aí simplesmente vê todos os cômodos da casa vazio, aí vê tudo que tinha sido construído, né, pelos Keatons, mas no final de tudo acabou com o Oliver Quick. E um momento muito estranho, mas ao mesmo tempo cômico, né? Aí a gente vê a cena do próprio Oliver brincando com a casinha, que ali logo no começo é apresentada, das famílias. É como de fato ele brincou com essa família. Acho que esse filme até poderia ser chamado de Parasita, porque o Oliver, desde que ele entrou na vida do Félix, ele começou a se aproveitar da família, começou a se aproveitar dos elementos ali apresentados na família e machucando membro por membro até cada um morrer de fato. Então, no finalzinho do filme, a gente vê ele brincando com essa casinha, mas também numa cena até mesmo um pouco interessante, quase um musical aqui, só não tem cantoria, que é do próprio Barry Keoghan, no caso o Oliver Quick aqui, tirando a roupa e dançando por todos os cômodos da casa, como se ele quisesse triunfar do seu plano maquiavélico, né, de tudo que ele almejou e conquistou. Como eu falei pra vocês, apesar de ser um filme que alguns falaram que era previsível, ele conseguiu me conquistar, conseguiu me surpreender, principalmente de tudo que é mostrado aqui, como o Barry Keoghan consegue trazer essa atuação interessante, não só os próprios personagens. Eu até achei mesmo que poderia acontecer alguma coisa com o próprio Oliver Quick, né, que a família era o grande vilão, mas na verdade a gente estava simplesmente vendo a perspectiva do grande vilão desse filme. Então, é um excelente filme. Muita gente até falou sobre a questão do final, que precisava de explicação, mas achei até um pouco mais objetivo, não achei nada demais, assim, tipo, nossa, preciso procurar vídeos para entender o que aconteceu. Não, é bem explícito tudo o que acontece. É um bom filme, então se você já viu ou pensa em ver Saltburn, comenta aqui embaixo, deixa o like e até a próxima.